Você já ouviu alguém falando que nesta crise do coronavírus não tem ninguém entrevistando o outro lado? A mídia só está cobrindo um lado dessa informação. Já ouviu alguém falando isso? Normalmente quando tem uma doença acontecendo, quando a gente fala de saúde, a gente fala tantas pessoas morreram de câncer, tantas pessoas morreram, sei lá, de um acidente de carro. Mas ninguém entrevista o câncer ou, sei lá, a pessoa que foi lá e atropelou os outros. Às vezes entrevistam. Mas por que isso é um problema? Por que desta vez, quando estão falando de gente que morre da doença, tem tanta gente dizendo que não estão cobrindo, que a mídia não cobre o lado, o outro lado? Por que isso é um problema dessa vez? E num nível muito mais fundamental, o que está acontecendo? Por que tudo agora tem que ter dois lados? A vacina, não, tem dois lados. Tem gente que fala em vacinar, tem gente que não. Desmatamento tem os dois lados. Tem o pessoal que é contra o desmatamento, mas tem que ver o outro lado também. Aquela nuvem de fumaça que literalmente cobriu o país e teve em algumas cidades fazendo o dia virar noite, fazendo um monte de gente ficar cheia de tosse, não sei o quê. Tem que ver os dois lados daquilo. Até recentemente, nazismo, que até poucos anos atrás nunca era um negócio discutido, todo mundo concordava que é uma coisa abominável. Agora tem gente discutindo os dois lados, tem sempre o pessoal falando, não, mas veja lá, o outro regime matou mais. Por que tudo tem dois lados agora? Bom, eu vou tentar comentar aqui por que eu acho que isso está acontecendo e por que dessa vez estão falando que o vírus, a gente tem que ouvir o outro lado também. Lado de quem? Não sei, mas a gente está ouvindo isso. Deixa eu tentar explicar por quê. O mundo, talvez mais do que nunca antes na história do mundo, ele está complexo. E complexo não é só uma palavra que a gente usa para falar de uma coisa difícil de entender. Complexo, se você for lá na raiz da palavra, complexo, tem o plex, que é diferente de complicado. O plex vem lá do grego, do latim, não lembro. Ele significa emaranhado. Uma coisa complexa é uma coisa que está cheia de conexões, uma coisa ligada na outra. Enquanto o plic, de complicado, é algo que tem a ver com camadas. Multiplicar, duplicar, é quando você põe mais do mesmo. Uma coisa complicada é como uma geringonça, cheia de engrenagens, é uma máquina com muitas pecinhas. Uma coisa complexa é algo como um novelo de lã, uma teia de aranha com várias coisas conectadas. O que a gente está vendo hoje com a crise do coronavírus é complexo. Por quê? Porque quando a doença causa mais gente para ir para o hospital põe uma pressão no sistema de saúde e as pessoas tendo que ficar de quarentena vão afetar a economia caindo vai afetar as provisões do mercado, e o mercado vai afetar o dinheiro que entra para pagar as pessoas, blá, 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 blá. Isso é complexo. É muita conexão de uma coisa interagindo e afetando a outra. E isso, sim, torna um mundo difícil de entender, difícil de prever, porque a gente não sabe se a gente mexer numa coisinha aqui, o que vai acontecer do lado de lá. É muito diferente de ter uma máquina complicada com muitas pecinhas, que você pode tirar uma peça e você sabe a função, você sabe o impacto daquela peça. Numa máquina complexa, que é, por exemplo, a economia, sistemas de saúde, a atmosfera, é difícil saber o impacto de cada coisa porque está tudo muito emaranhado. E complexo não quer dizer aleatório, mas quer dizer difícil de prever. E quando algo é difícil de prever, difícil de explicar, fica mais fácil você dar uma explicação mais ou menos convincente para lados diferentes. Fica mais fácil você dizer que mas se a economia funcionar dessa maneira, então a quarentena vai ter um impacto X, ou não, vai ter um impacto Y. Fica fácil você dizer que, na verdade, vai morrer mais ou vai morrer menos. Mas repara que fica fácil de não quer dizer que todas as pessoas falando todas as coisas são corretas. Por exemplo, amanhã vai chover ou não vai? Eu posso dizer que eu vi uma nuvem, que eu vi um vento, e você pode dizer que você viu outra nuvem, viu outro vento, mas qual de nós vai estar certo? Bom, eu prefiro confiar na previsão do tempo, porque eu sei que a previsão do tempo tem um monte de meteorologistas, um monte de gente que estudou para tentar entender, prever o tempo um pouco melhor. Então, entre você e eu prefiro confiar num meteorologista e decidir se eu pego meu guarda-chuva ou não. É a mesma coisa com a epidemiologia.
É muito fácil aquela pessoa do conforto do seu laptop falar não, porque esses modelos, esses cientistas estão tudo errado, os epidemiologistas estão tudo errado, esse cara aí, youtuber, falando na TV tá errado. Mas quando tá todo mundo falando da sua interpretação de algo que não dá para entender facilmente, em quem que você vai confiar? Bom, eu prefiro confiar nas pessoas que dedicam a vida inteira estudando esse negócio, porque é a pessoa que provavelmente já contemplou todos os casos e que consegue fornecer um argumento mais bem embasado em fatos, evidências, em testes e experimentos, ciência, muito mais do que numa opinião e um raciocínio leigaço, assim, um raciocínio que parece lógico, mas que se você olhar a fundo tem pedacinhos que ele não funciona direito. Esse é o lance. Em algo complexo, é fácil ter uma opinião porque todas as opiniões parecem mais ou menos plausíveis porque o sistema é imprevisível. Vamos dar um exemplo de uma coisa que não é complexa para ver como isso não faria o menor sentido lá. Pensa num carro. Não tem nenhuma pessoa sozinha que entende o funcionamento de um carro inteiro, porque ele tem tantas pecinhas que são incorporadas na fábrica que uma pessoa provavelmente entende o grosso do negócio, mas dificilmente vai ter uma pessoa que entende toda a parte elétrica, toda a parte mecânica, toda a parte não sei o que. Ainda assim, se você falar, vou substituir o motor do meu carro, vou substituir o combustível do meu carro por Coca-Cola. Todo mundo sabe que isso é uma coisa estúpida de se fazer, que não vai dar certo. Por quê? Porque combustível precisa ser um negócio que vai pegar fogo, precisa ser um negócio que vai gerar energia, etc. Não é como se ao substituir o combustível, tivesse uma chance de ter um efeito um pouco diferente porque o combustível vai interagir com a parte eletrônica. Não! O combustível no carro ele tem um lugar e uma função específica. Por isso que ele é totalmente diferente de um sistema complexo no qual tudo parece mais ou menos imprevisível e tudo interage com tudo de uma maneira difícil de explicar, difícil de acompanhar. É por isso que tem tanto computador e tanta gente fazendo simulações e modelos para tentar prever o que vai acontecer com a pandemia. Porque é difícil de entender, por isso que você precisa de especialistas e de gente que estudou para entender essa bagaça. Porque é difícil mesmo. E hoje o que acontece? Quando a gente vê um número, por exemplo, 1.000 mortos no Brasil, tem 1.000 explicações para esse número e uma delas é o que realmente aconteceu. As outras parecem plausíveis. Por exemplo, se são 1.000 mortos, tem gente que vai falar que o número na verdade está subnotificado, que são muito mais. Enquanto tem gente que vai falar que na verdade está supernotificado porque o primo do porteiro do prédio de não sei quem morreu de um negócio que era gripe, mas não era, e foi notificado como Covid. E alguém vai falar, na verdade a quarentena está tendo efeito. E outras pessoas vão dizer, não, é a cloroquina que está tendo efeito, não é o governo, não é não sei o quê. Todo mundo tem uma explicação. O seu tiozinho no WhatsApp, o primo no Twitter, todo mundo vira um expert. É impressionante. Parece que todo mundo fez um doutorado em epidemiologia da noite pro dia. E é que tá. Tem gente que realmente fez esse doutorado, não da noite pro dia, mas tem gente que estudou mesmo. E essas pessoas não estão falando de opinião, assim, que saiu da cabeça. Essas pessoas acompanharam outras doenças pelas quais o mundo passou e por isso estão falando com mais argumento. Por isso que tem tanta gente que desenvolve uma carreira inteira nesse negócio e não que, de repente, virou um expert em epidemiologia. Essa é a barreira que a gente está enfrentando hoje. É muito fácil ter uma opinião que parece plausível. No caso do carro, ninguém acharia plausível alguém falar mas a Coca-Cola tem um efeito especial. Não, todo mundo ia falar, cala a boca. Você não faz isso no seu carro porque isso vai dar errado. Mas no caso da epidemia, se eu falar qual é o efeito real na economia da quarentena, é difícil de prever. Quantas quarentenas a gente já viu no mundo com a economia de hoje em dia, toda interconectada, internacional, globalizada? Nenhuma. Por isso, a gente precisa usar as melhores ferramentas para tentar entender isso e para tentar explicar para esse tiozinho do WhatsApp, do Twitter, não sei o que, amigo, não é questão de opinião. Mas é difícil porque é um assunto complexo. Isso que faz com que, de repente, tenha gente falando, não, você tem que considerar o outro lado. Assim como você tem que considerar o outro lado na vacina, tem que considerar o outro lado da doença, assim. Pera, mas isso não faz sentido nenhum. Tem gente morrendo de verdade. Tem gente perdendo emprego.
tem gente sofrendo com a doença, tem gente indo parar no hospital. Então, como que o ser humano acha que isso tem que ser debatido? Que isso a gente tem que considerar os dois lados? Por que tem assuntos que a gente debate e assuntos que a gente não debate, sabe? Por exemplo, mudanças climáticas. O clima é um negócio complexo. O mundo está passando por vários níveis muito elevados de temperatura e de eventos extremos climáticos. Por exemplo, em 2017 teve vários furacões no Caribe. Teve muitas queimadas. A Califórnia passou por não sei o quê. E não estou falando de queimadas de desmatamento, mas o mundo está passando por mais eventos climáticos extremos. Quando você vê um evento desses, ninguém vai negar que choveu. Ninguém vai negar que teve um dia que o céu estava escuro. Mas o que dá para negar, o que dá para tentar ter uma opinião diferente, é nas causas e consequências nessa rede. E como o mundo está cada vez mais complexo, e aí eu estou falando minha opinião, como o mundo está mais complexo, é muito mais fácil ter opiniões divergentes, porque tem muitas coisas que a gente não entende direito. Por isso que tem tanta gente agora debatendo aquecimento climático, as mudanças climáticas, porque tem muita coisa acontecendo e é fácil você propor uma explicação que pareça convincente. Vacinas, é fácil você dizer que, olha, esse efeito adverso da vacina, na verdade, está relacionado a não sei o quê, e de repente suas empresas multinacionais, farmacêuticas, é fácil propor uma explicação. Mas por que isso não acontece em todo assunto? Simples. Quando o assunto é concreto, quando ele chega na porta de casa, a gente não precisa discutir. Quando a pessoa que morre é um parente, ninguém vai discutir se o parente morreu ou não. Quando chove, quando tem um furacão que levanta a sua casa, que destrói a sua cidade, isso não é um debate, ninguém vai ficar parando para discutir se o furacão chegou ou não. Quando a doença chega na porta de casa, de repente isso não é um debate. Por isso que ninguém debate se o câncer é ruim ou não. Aí ele acontece e é algo concreto. A gente gosta de discutir coisa abstrata. A gente discute a origem do aquecimento global, a gente discute o fascismo e não sei o quê, mas ninguém discute a validade do prédio dentro do qual você vive. Ninguém discute se comida dá nutrição pra gente ou se eletricidade realmente é o que faz as coisas funcionarem dentro de casa. Coisa assim tão concreta e próxima da gente a gente não discute. A gente discute o que é abstrato. A gente discute mortes em outros países de gente cujo rosto a gente nunca vai ver. A gente discute um furacão que aconteceu em outro continente. Mas quando o negócio bate na porta, não é mais abstrato, fica uma coisa concreta. E é o que está acontecendo agora. Cada vez mais essa doença está ficando concreta. E é um negócio complexo, mas é complexo e está batendo na nossa porta. E aqui no Blablalogia a gente não vai fazer diferente. A gente não está oferecendo uma pílula mágica, um remédio que o governo quer esconder. A gente não está oferecendo nenhuma teoria com uma solução única. A gente vai abraçar essa complexidade. A gente vai abraçar o mundo complexo porque é o mundo que a gente tem. O mundo é complexo. Não tem como escapar, ele está cada vez mais complexo. E se a gente vai sair dessa crise, as soluções que vão tirar a gente daqui não vão ser soluções mágicas, rápidas, instantâneas. Elas vão demorar e vão vir devagarzinho, mas vão ser soluções reais. E a gente vai sair bem, a gente vai sobreviver, mas vai ser pouco a pouco. Enquanto isso, acompanha a gente aqui no Blablalogia e a gente segue junto. Aquele abraço e até a próxima.